Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira, dia 5 de maio, nós estamos em João capítulo 6, o capítulo que nos fala sobre o pão da vida. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, através do Espírito Santo, o Senhor nos atrai a Ele. Todas as vezes que nós nos decidimos por Deus, damos um passo em direção a Deus, todas as vezes que o nosso coração busca o Senhor, é o Senhor antes que está indo ao nosso encontro, que está nos buscando, que está nos atraindo a Ele. E isso é dito hoje aqui por Jesus, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Quer dizer, Deus, com a sua graça, com o seu Espírito, vai movendo o coração do homem ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. Mesmo quando o homem não percebe isso, mesmo quando o homem não corresponde, mas esse querer estar com o Senhor, que é muito comum, embora muitas vezes a pessoa não admite, não reconhece. E Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas o maná era um pão. Eles comeram, eles morreram, eles comeram e tiveram fome de novo. O maná que foi enviado do céu para sustentar os filhos de Israel que estavam a caminho da terra prometida com Moisés, já era no Antigo Testamento um sinal prefigurativo do pão do céu que é Jesus. Jesus fala que eu sou o pão da vida. Aqui está o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão descido do céu. Que bom seria, irmãos e irmãs, se nós lêssemos esse texto depois na nossa Bíblia, com mais calma, com mais atenção. Mas esse pão que fala Jesus não é pão simplesmente, né? No final do Evangelho ele fala: o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Mistério esse que nós celebramos há poucos dias, na Quinta-feira Santa, quando o Senhor instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue e ordenou aos apóstolos que celebrassem esse mistério em memória dele até que ele venha. Na Quinta-feira Santa, o Senhor instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia, da Santa Comunhão. Que nós possamos ter fome da Eucaristia. Para comungar, precisamos confessar, precisamos estar em estado de graça, precisamos estar na missa. Ninguém comunga em casa, né? Quando a pessoa fala que reza em casa, que não vai à igreja, que Deus está em todo lugar. É verdade que Deus está em todo lugar, mas presença real de Jesus na Eucaristia não é em todo lugar, é na igreja, é no sacrário,
é na Santa Missa, na consagração. Então, em casa, a gente não comunga, com exceção de um doente, de um idoso que não pode mesmo ir à igreja e acabam levando a ele a Eucaristia. Mas a vivência da fé, receber o pão da vida, que é a carne do Senhor dada para a vida do mundo, isso não acontece fora ali da Santa Missa, onde se celebra esse mistério. Então eu convido você nesta quinta-feira é o dia por excelência da Eucaristia, porque foi na quinta-feira santa que o Senhor instituiu a Eucaristia. Que você possa hoje visitar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, aí onde você mora, na sua cidade, na sua paróquia. Provavelmente a igreja está aberta, passe lá, fique um tempo diante do Santíssimo. Tem paróquias que no dia de hoje o Santíssimo está exposto, talvez hoje ainda você consiga ir à Santa Missa, inclusive. Então cultivemos, irmãos e irmãs, essa devoção a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Dom Bosco dizia, se você quer ter muitas graças, visite Jesus na Eucaristia muitas vezes. E acontece que nós passamos dias sem visitar Jesus na Eucaristia. Às vezes, inclusive, o final de semana no dia do Senhor. E isso está errado, isso é pecado, isso é negligência. Jesus, o pão da vida, está lá em nossos altares, na hóstia consagrada, esperando por você, para sustentar, alimentar, fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, te proteja e guarde hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.